Capítulo 636. Profanação. Por que você veio aqui, Sovami? Sun-Ni virou-se, olhando para a delicada mulher que estava atrás dele, o vestido tecido de tecido verde simples, um cinto de casca de árvore enrolado em volta da cintura fina. Apesar de parecer um pouco mais velho que o hóspede, com pele macia e olhos castanhos brilhantes, ela tinha uma presença calma e confiante sobre ela, que trouxe paz e um sentimento de segurança a todos que a cercavam. A mulher estava linda, sábia e jovem. Tão jovem. Ela também se parecia muito com Sun-Ni. Como sempre, vê-la trouxe alegria calorosa e profunda tristeza ao coração dele. Sun-Ni sorriu, escondendo sua tristeza, depois disse em um tom mais gentil e amoroso: Ei, mãe. Nós temos um convidado. A senhora do bosque, sua mãe, olhou para ele por um breve momento e depois respondeu com uma voz que tocava com tensão e urgência: Afaste-se dela, criança. Agora. Sun-Ni franziu a testa, confuso, depois fez o que lhe foi dito, empurrando seu velho corpo para frente com a ajuda da bengala. Seu coração estava enviando pulsos de dor irradiando pelo peito. Até andar era difícil hoje. Atrás dele, um sorriso sombrio apareceu no rosto da jovem beleza quem sua mãe chamava Sovami. Ela lentamente se levantou da grama e encarou a senhora do bosque, com os olhos radiantes queimando com luz sombria. Você deve saber por que eu vim aqui. Não há necessidade de fingir, Aidre. Sun-Ni finalmente chegou à mãe e ficou ao lado dela, virando-se para olhar para o estranho peregrino. Algo não está certo. Como ela sabe o nome da minha mãe? Ela era, talvez, uma poderosa desperta. Bem, quem quer que fosse, o eterno guardião do bosque sagrado não deixaria as coisas ficarem muito fora de controle. Ela não era apenas sua mãe, mas também transcendente Aidre, o abençoado de Deus do coração, afinal. Então, não havia razão para se preocupar. Nada terrível aconteceu no bosque sagrado. Seus pensamentos foram interrompidos pelo fato de que, de repente, outra brilhante esfera de luz apareceu à vista. Essa dentro do corpo de sua própria mãe. Sun-Ni olhou para as costas por alguns momentos e depois olhou para Sovami. Ele até olhou para o cavalo. Enquanto isso, o sorriso desapareceu do lindo rosto de Sovami. Sua voz ficou fria e afiada quando ela disse: Houve rumores de que em todo o reino da esperança, uma culto a seus seguidores estava se espalhando lentamente como uma praga virulenta. Imagine minha surpresa. Minha indignação, minha raiva. Quando descobri que você era a fonte desta doença. Vocês. O rosto de Sun-Ni escureceu. Então é disso que se trata. Ele havia avisado sua mãe que isso poderia acontecer. Dizer algo de bom em um daimon equivalia a ofender os deuses hoje em dia. Talvez ele devesse ter seguido seu próprio conselho e mantido a boca fechada mais cedo. Danação. Sovami, enquanto isso, apertou os punhos. Eu vim aqui desejando provar que estava errado, mas vi que as acusações eram verdadeiras. Seu próprio filho está infectado por essa heresia. Como? Como você pode nos trair? Você criou um culto aos adoradores Daimon. Você alimentou exatamente o que fomos criados para impedir. A senhora do bosque fez uma careta. E daí se eu fiz? Você acha que eu esqueci o juramento solene que prestamos? Não. Não, vocês são cegos à vontade do Senhor da Luz. Vocês são os que falharam em seu dever. Sovami olhou para a delicada mulher de vestido verde por um tempo, sua expressão sombria. Então, ela lentamente balançou a cabeça. Você está tão quebrado. Como você permitiu que sua alma ficasse tão distorcida? Você, dentre todos nós, deveria ter sido o último a se perder. Seu Deus deveria ter te protegido. Ele é o Deus das almas, não é? Sun-Ni ouviu sua mãe rir, sua voz desprovida de diversão. Seja feito, Sovami. Você não disse que não havia necessidade de fingir? Apenas digo o que veio dizer e deixe este lugar. A guerra não é bem-vinda aqui. A jovem, beleza em uma túnica vermelha permaneceu em silêncio por um longo tempo, depois levantou lentamente a mão. Sun-Ni franziu a testa, percebendo que agora havia uma faca estranha forjada a partir de uma única tira de metal opaco. De onde veio? Sua mãe de repente tremeu. Ele nunca a tinha visto com medo antes. Você não ousaria. Sovami cerrou os dentes. Você forçou minha mão, Aidre. Nenhum de nós queria isso. Mas no final, todos concordaram.
A senhora do bosque ficou em silêncio e depois balançou a cabeça. Você mente. Noctis nunca me abandonaria. Ela deu um passo à frente e sorriu. Ninguém concordou. Você está aqui por vontade própria, com nenhum dos outros senhores da cadeia dando permissão. Você realmente acha que eles permitiriam que algo assim acontecesse? Não importa qual de nós caia, quem permanece não terá mais destino. O equilíbrio de poder entre nós 7 não será irrevogavelmente quebrado, obliterado. Você está louco. Você pode imaginar que tipo de desastre se seguirá? Mas então, sua voz se esvaiu e ela tropeçou. Seus lindos olhos castanhos se arregalaram. Sun-Yi estremeceu, sentindo que, naquele momento, algo havia dado terrivelmente, terrivelmente, errado. Sua mãe olhou para Sylvame, seu rosto ficando pálido. E então, ela sussurrou, a menos que você faça, melhor do que qualquer um de nós. Oh, Sylvame. Como você é cruel. Sun-Yi sentiu sua dor no coração ficando mais forte. Havia uma sensação de frio agarrando seu peito, fazendo-o agarrar-o com uma careta dolorida. Arg! Do que eles estão falando? Eu não entendo. O que está acontecendo? A Hidre do Bosque Sagrado olhou para baixo por um longo tempo e depois falou. Sua voz estava quieta e cheia de tristeza. Entendo. Vejo agora. Compreendo. Eu deveria saber. Que de todos nós, você é o mais corajoso. Esse sacrifício, Sylvame. Mesmo no reino das sombras, não vou esquecer. Com isso, ela se virou para Sun-Yi, que estava realmente confuso com o que estava acontecendo, e sorriu tristemente. E você? Me desculpe, criança. Por favor, me perdoe, se puder. Com isso, sua mãe encarou a beleza da túnica vermelha e levantou a mão delicada, uma faca esculpida em um único pedaço de madeira que aparecia de repente nela, como se do nada. Sua voz ficou firme e determinada. No entanto, Sylvame. Você nunca deveria ter me desafiado neste terreno sagrado. Não vou desistir sem lutar, nem meu Grove. A jovem de frente para ela sorriu, seus olhos radiantes brilhando com uma luz furiosa. Prove. Mãe. Sun-Yi rastejou pelas cinzas, sufocando com fumaça amarga. Lágrimas escorriam por suas bochechas enrugadas, evaporando por causa do calor terrível. Seu coração doía. Doía tão horrivelmente. Todo ele estava com dor. E ao seu redor, o bosque sagrado ardeu, envolto por fogo incinerador e furioso. Ele podia ouvir os gritos de seus habitantes ecoando na escuridão, humanos e bestas, queimando vivos enquanto o mundo inteiro estava sendo lentamente transformado em cinzas. Como isso pode ser? Como? Empurrando-se para frente com as mãos semanais de um velho inútil, ele rastejou em direção à delicada figura caída no chão a alguns metros. Então, até agora. Longe. Ele se recusou a morrer antes de alcançá-lo. O chão estava queimando suas palmas, que agora estavam cobertas por terríveis bolhas, mas ele persistiu, sem vontade de desistir. Mamãe. E então, finalmente, ele alcançou. A dama do bosque estava morta no meio do fogo, fragmentos de uma estranha adaga de ferro chiando na lama ensopada de sangue ao seu redor. Engolindo lágrimas, Sun-Yi abraçou desajeitadamente seu corpo e soltou um uivo sufocado. Por quê? Porque parecia tão familiar. Como se ele tivesse sentido essa dor uma vez, há muito tempo, já. Em outro mundo. Por que você está morto? Você não deveria ser imortal. Como pode ser isso? Não. Isso é apenas um pesadelo, um pesadelo. Eu preciso acordar. Acorde, seu velho tolo. Acorde. Mas não importa o que ele fez, ele não pôde. Mesmo que fosse apenas um pesadelo, ele estava preso nele, incapaz de escapar. Preso. Em um pesadelo? Quando esse pensamento estranho surgiu em sua mente, um tronco de uma árvore antiga caiu de repente nas proximidades, um turbilhão de faíscas ardentes e detritos ardentes subindo no ar. Sun-Yi olhou para ele, sentindo sua visão escurecer e seus pensamentos desaparecerem um após o outro. Ele estava tossindo, incapaz de parar. Ele não conseguia respirar. Ele estava sufocando. Como isso aconteceu? O velho olhou para a floresta em chamas, com os olhos em chamas de tristeza e descrença louca. Como o bosque sagrado poderia ser destruído? Não deveria ficar alto, bonito e tranquilo, muito tempo depois que ele morreu? Não, deveria sobreviver a ele. Uma sensação de tristeza e desespero absolutos e sem luz afogou sua mente,
Assim como a fumaça estava afogando seus pulmões e a dor estava afogando seu corpo. Isso é um pesadelo. Apenas um pesadelo. Não pode ser real. Não, não, não. Esse pensamento amargo foi o último que apareceu na mente de Sun-Yi antes de ele cair na escuridão abrasadora. E naquela escuridão, sozinho e sofrendo, ele morreu. Dor, dor, dor. Dor terrível e torturante. Seu coração estava com dor, mas o resto dele também. Sun-Yi não conseguiu abrir os olhos, porque estavam colados com sangue seco. Mas se o fizesse, tudo o que veria seriam as paredes escuras de uma cela de masmorra, onde ele estava amarrado a um dispositivo de tortura enferrujado. Espinhos de metal em brasa empurram seu corpo. Perdido e esquecido, longe da luz do sol abençoado. Uma voz familiar invadiu seus ouvidos, fazendo-o estremecer. Ah, você está acordado. Boa. Você está fora disso há tanto tempo, meu amigo. Vamos continuar? Mais tortura. Sun-Yi suspirou, sabendo que o esperava muito bem. Ele mal conseguia se lembrar de quem ele era antes de acabar nessa masmorra fria, ou porque estava sendo atormentado pelo dono da voz amaldiçoada. Tudo o que ele sabia era dor, escuridão e desespero. No entanto, desta vez, tudo isso não parecia tão terrível. O que poderia ter sido pior do que o pesadelo angustiante que ele acabara de ver? Sovami, Adri, Noctis. Os nomes pareciam familiares. Ele conheceu essas pessoas uma vez, talvez, antes deste inferno. Se alguma coisa existia fora dele, é claro. De qualquer forma, isso não importava. Tudo o que importava era dor, tormento e desesperança. Ele cerrou os dentes. Era hora de enfrentar um novo dia. Capítulo 637, Gaiola de Lon. A tortura continuou sem fim. Dia após dia, noite após noite. Sun-Yi gritou quando teve a voz e permaneceu em silêncio quando a perdeu. Há muito tempo. Décadas atrás. Ele ainda tinha orgulho e suportou o tormento sem dar ao torturador a satisfação de ouvi-lo uivar, chorar e implorar. Mas não fazia sentido. Orgulho não tinha lugar aqui. Apenas dor. Qualquer um deveria ter morrido pela agonia desumana que foi submetido e pelas terríveis feridas causadas em seu corpo. Mas Sun-Yi não morreu. Foi incapaz de morrer. E, portanto, não havia fim para sua angústia. Todas as manhãs, suas feridas desapareciam, como se ele tivesse nascido de novo. Todas as manhãs, o torturador voltava e o ciclo continuava. O próprio torturador nunca fez perguntas a Sun-Yi. Era como se ele estivesse atormentando seu prisioneiro apenas por uma questão de tormento. No entanto, o mestre da masmorra nunca pareceu gostar de sua crueldade. Ele nunca se divertiu com a agonia de sua vítima e, em vez disso, parecia quase triste, ao desempenhar suas funções. Por que isso estava acontecendo? Há quanto tempo isso acontece? Quando esse pesadelo sem fim terminaria? Neverending. Pesadelo. Sun-Yi não sabia. Ele mal se conhecia mais. Tudo o que ele sabia era medo, escuridão e dor. Senhor, me salve. Em um dia desses, ele abriu os olhos para ver o torturador entrando na cela. Seu carrasco pessoal era alto e nobre de porte, com pele branca como marfim, cabelos dourados brilhantes e olhos âmbar cheios de calma, convicção e melancolia. Como sempre, o torturador começou a preparar suas ferramentas e, como sempre, Sun-Yi esticou seu corpo mutilado, tentando inutilmente se libertar de seus grilhões. Mas desta vez, algo inesperado aconteceu. Sun-Yi congelou e olhou para o homem radiante à sua frente, com os olhos arregalados. Isso pode ser. Assim como no pesadelo angustiante que ele via alguns dias atrás, havia uma bela esfera de luz queimando dentro do peito do torturador. Seu esplendor tomou conta de Sun-Yi, fazendo a terrível dor diminuir por um momento. Um sorriso fraco e pálido apareceu em seu rosto. Ensolarado banhou-se na luz e sussurrou, sol. Oh, como ele desejava ver o sol novamente. A tortura congelou e depois se voltou lentamente para ele. Seus olhos âmbar brilhavam com emoções repentinas. Você está falando de novo? Ele deu um passo provisório e estudou o rosto de Sun-Yi, depois o acariciou suavemente. Irmão, meu irmão. Como é bom ouvir sua voz mais uma vez. Sun-Yi estremeceu. Irmão? Somos irmãos. Ele estava fraco e confuso. Pensamentos dançavam caoticamente em sua mente quebrada, frágeis como flocos de neve no calor do verão. Ele achou difícil se concentrar em qualquer coisa, mesmo que quisesse.
Mas ele não queria. Não por muito tempo. O torturador sorriu tristemente. Você esqueceu de mim? Sun-Ni franziu a testa, tentando se lembrar. Irmão. Ele tinha um irmão. Sim, ele costumava, uma vez. Seu irmão era nobre, valente e sábio. Seu irmão foi abençoado pelo Senhor da Luz. Ele foi encarregado de um dever sagrado. E o próprio Sun-Ni também. Ou talvez ele estivesse apenas lembrando fragmentos quebrados de pesadelos antigos. Quem poderia dizer? Ele balançou a cabeça fracamente. Se somos irmãos. Então. Por quê? Por que você está me torturando? O torturador permaneceu em silêncio por um tempo e depois riu tristemente. Ah, essa velha pergunta. Você não pergunta há décadas. Ele se inclinou para a frente e olhou para Sun-Ni com tristeza. Você não se lembra? Você foi quem me pediu para fazer isso, afinal. As pupilas de Sun-Ni se ampliaram. Não. Eu perguntei a você? O torturador assentiu. Como penitência, pelo terrível pecado que você cometeu. Por trair a confiança do Senhor da Luz. Foi. Um século atrás? Sim, quase. Ele se virou e pegou uma lâmina longa, empurrando-a para as chamas que queimavam furiosamente em um braseiro dourado. Faz quase um século desde que você me abandonou. Ah! Suportar nosso dever sozinho não foi fácil, meu irmão. Não foi nada fácil. Mas nunca quebrei minha palavra para você. Sun-Ni olhou enquanto a lâmina começava lentamente a brilhar dentro das chamas. Sabendo que logo seria empurrado em sua carne, ele estremeceu. Se eu te perguntei. Então pare. Eu não. Não quero mais. O torturador olhou para baixo e depois sorriu sombriamente. Pare. Mas não podemos parar. Não até você responder a pergunta. Os olhos de Sun-Ni estavam colados à lâmina. Ele sussurrou, pergunta. Que pergunta? Seu irmão ficou em silêncio um pouco e depois perguntou, onde está o que nos foi confiado pelo Senhor? O que você fez com as facas? Crianças. Que facas? Sun-Ni não conseguia se lembrar de nenhuma faca e só conseguia pensar na que já estava brilhando em vermelho no braseiro dourado. Eu não sei. Seu torturador suspirou. Então sua penitência não pode parar. Com isso, ele tirou a lâmina do fogo e a levou ao peito de Sun-Ni, onde um coração dolorido estava batendo, loucamente como um animal enjaulado. Sun-Ni revistou sua memória, desesperado para que a tortura terminasse. Não. Ele não conseguia se lembrar. Uma fração de segundo antes da ponta da lâmina cortar sua pele, ele gritou de repente, sombra. Shadow roubou a faca de brasa. Shadow pegou de mim. Foi culpa dele. A lâmina congelou sem atingir a carne de Sun-Ni. O torturador desviou, olhar, uma expressão sombria em seu rosto. É bom que você finalmente tenha falado. No entanto, esse mistério havia sido revelado há algum tempo. Afinal, Shadow está morto há muito tempo. Ele olhou para Sun-Ni e perguntou friamente, mas e o outro? Onde está a faca de marfim que eu lhe dei? Shadow roubou também? Sun-Ni estremeceu e depois balançou a cabeça lentamente. Não. Eu escondi isso. Eu escondi isso longe. O irmão dele fechou os olhos. Onde você escondeu isso? Lágrimas escorriam pelo rosto ensolarado. Ele se esforçou em suas amarras, tentando desesperadamente se libertar. Eu não me lembro. Eu não sei. O torturador assinou e depois jogou a lâmina abrasadora no chão. Inútil. Isso é tudo inútil. Um século disso, e você ainda está resistindo. Ele agarrou a cabeça e gemeu, depois riu de repente, sua voz ecoando nas paredes de pedra da masmorra. Estou cansado. Estou mais cansado disso do que você, irmão. Por que você me abandonou? Não posso te salvar, não importa o que eu faça. Não posso limpar sua culpa, não posso redimi-lo aos olhos do Senhor. Ele ficou em silêncio e, lentamente, seu rosto ficou calmo e solene. Então, ele olhou para Sun-Ni e disse, determinação louca brilhando em seus olhos, um século é suficiente. Ir além só vai quebrar o que resta de você, meu querido irmão. Se não podemos redimir seu pecado, então, devemos queimá-lo. A benção do fogo. Vamos inventar a nossa em vez da que você perdeu. Finalmente chegou um dia em que Sun-Ni foi libertado de suas amarras e arrastado para longe da cela da masmorra. Ele era fraco demais para lutar contra seus carcereiros e não via sentido nisso.
Ele realmente não entendeu o que estava acontecendo e ficou feliz em finalmente deixar a escuridão da câmara de tortura. Ele estava tão feliz que lágrimas caíram de seus olhos âmbar. Sun-Yi foi levado para uma vasta câmara cheia de calor terrível e afogada por um brilho laranja furioso. Apóstrofo. Estranho. Que lugar estranho. À sua frente havia um poço gigante cheio de aço fundido. Havia peles gigantes soprando um fluxo constante de vento no fogo abaixo. Ele ouviu o som de cascos tocando nas pedras e viu um cavalo poderoso com antolhos nos olhos andar constantemente em círculos, girando a roda de madeira a qual estava presa, que por sua vez trabalhava as peles. Em frente ao poço, uma estranha gaiola de ferro estava no chão. Foi feito na forma do corpo de um homem e aberto, revelando o vazio em forma de humano interior. O que é isso? Seja corajoso, meu irmão. Sun-Yi se encolheu, ouvindo a voz familiar. Ele virou a cabeça e viu o torturador parado ao lado dele, com uma expressão sombria e determinada no rosto. Hoje, queimaremos seu pecado. Faremos você entrar na ferramenta dos deuses mais uma vez. Eu não entendo. Antes que Sun-Yi percebesse o que estava acontecendo, ele foi colocado na estranha gaiola, que foi fechada, deixando-o na escuridão total. Sua nova prisão abraçou seu corpo como uma carapaça de metal. Ele não conseguia se mexer ou ver nada. Ele era como uma alma envolta dentro do corpo de um homem de ferro. Em pânico, Sun-Yi tentou lutar contra sua prisão de metal, mas não adiantou. Ele ouviu o som de correntes e sentiu-se sendo levantado no ar. O que? E então, ele foi abaixado. Para baixo, para baixo. No poço gigante de metal fundido. A parte externa de sua gaiola ficou quente e depois queimou. E então, abrasador, incinerador, imolador. Trancado dentro da gaiola de ferro incandescente, Sun-Yi gritou e gritou, sua carne constantemente queimando e se restaurando, sua mente quebrada se afogando em agonia e calor. No fogo. Mas não importa o quanto ele gritasse. A queima foi eterna. Assim como ele próprio era. Queimando. Ele estava queimando. Sun-Yi acordou com um grito, ainda envolvido no horror do pesadelo. Ele estremeceu, depois agarrou seu peito, cheio de dor aguda e lacrimejante. Arg! As sombras farfalhavam ao seu redor, angustiadas pelo grito repentino de seu mestre. Um pesadelo. Hein? Eu não tenho um há séculos. Ele fez uma careta e depois se levantou, ouvindo o barulho das correntes celestiais à distância. Era hora de enfrentar um novo dia. Felizmente, o último dele. Capítulo 638, Sonho após sonho. Sun-Yi caminhou pelos corredores vazios de seu castelo, envolto em sombras. Onde quer que ele passasse, o brilho pálido do luar desaparecia, devorado pela maré da escuridão. Seus passos foram silenciosos, e seus pensamentos também. Levantando a mão vestida com uma luva de seda preta, ele traça os dedos através das intrincadas gravuras, indiferentes a lembrar os eventos retratados nas antigas paredes de pedra. Eles eram seus triunfos e vitórias, gravados nos anais da história. Mas tudo estava tão distante e aconteceu há muito tempo, no início da Era dos Heróis. Ele também já foi um herói, lutando contra os remanescentes da corrupção através dos reinos mortais. Ele tinha sido astuto e destemido, valente e implacável, cheio de fé e esperança. A Era dos Heróis acabou, mas Sun-Yi ainda permaneceu. A essa altura, todos os seus servos e guerreiros já haviam saído há muito tempo, levando os tesouros com os quais ele não se importava mais. Os corredores do castelo eram povoados por sombras e nada mais. Bem, exceto por um tolo leal que era teimoso demais para entender a dica. Desculpe, garoto. Você deveria ter encontrado um mestre melhor. Droga. Por que seu coração de repente doeu tanto? Sun-Yi abriu os portões para o pátio, não se preocupando em fechá-los quando ele saiu. Este castelo dele seria, sem dúvida, ultrapassado por um dos outros senhores da cadeia em breve. Ou talvez até uma gangue de bandidos aleatórios. Ele também não se importava muito com isso. De pé na escuridão, Sun-Yi hesitou e depois pegou duas facas dos cílios ocultos em seus antebraços. Um parecia ser cortado de um único pedaço de vidro fantasmagórico, o outro de uma bela brasa. Uma era a faca que lhe foi confiada pelo Senhor da Luz, e a outra era a que ele havia roubado. O pesadelo que ele vira deve ter sido por causa de um sentimento de culpa que ele não sabia que o sentia. Mas por que ele faria? O tolo só tinha culpa de perder a faca para Sun-Yi. E certamente,
Os dois irmãos não foram de mente o suficiente para criar algo tão desagradável. Pelo menos ainda não. Sun-Yi suspirou e balançou a cabeça, indiferente ao destino dos outros imortais. Então, ele se virou um pouco e viu uma figura alta aparecer da escuridão. Um demônio imponente, com pele cinza pálida, 4 braços e chifres torcidos, aproximou-se dele e inclinou a cabeça, uma expressão triste que contorcia as linhas bestiais do rosto. Sun-Yi sorriu. Não pareça tão sombrio, garoto. Você sabia que isso aconteceria eventualmente. O demônio não, respondeu. Não que ele fosse capaz. Com outro suspiro, Sun-Yi escondeu a faca de brasa em sua bainha e entregou o copo à criatura alta, que hesitou por alguns momentos e a levou com medo e reverência. Cuidado para não largar. Um deus fez essa faca, sabia? É uma coisa muito preciosa. Preciosa o suficiente para que nem você seja adequado para manejá-la. Os outros o comerão vivo se descobrirem. Ele olhou para o nordeste, considerando alguma coisa, e depois acrescentou. Leve-o ao templo do cálice e entregue-o à donzela da guerra. Diga a ela. Diga a ela que nos encontraremos novamente, no reino das sombras. Esse é o meu último pedido para você, garoto. Depois disso, você estará livre. O demônio apertou os punhos e depois balançou a cabeça lentamente. Sun-Yi riu. E, no entanto, é assim que deve ser. Agora vá. Seu mestre comanda você. A criatura olhou para baixo, depois rosnou tristemente e desapareceu na escuridão. Sun-Yi o vira embora. Logo, o imponente demônio deixou o castelo, atravessou as colinas de grama esmeralda e desceu a uma das correntes que se afastavam da ilha. Certificando-se de que a criatura se foi, Sun-Yi lembrou seus batedores das sombras e depois clicou em sua língua. TSK. Ele nem olhou para trás uma vez. Que diabinho sem coração. Com isso, ele caminhou em direção aos portões do castelo, seguido por um mar de sombras. Enquanto caminhava, um belo garanhão preto se levantou deles, sua juba tão escura quanto a noite, com longos chifres saindo da cabeça e os dentes parecendo de um lobo mais do que o de um cavalo normal. Os olhos do garanhão queimavam com chamas carmesim ameaçadoras. Sun-Yi sorriu. Saudações, velho amigo. Você vai me deixar andar de costas uma última vez? Ele pulou na sela e enviou seu cavalo aterrorizante galopando pela terra. Eles voaram pelas sombras e correram pelas correntes que balançavam entre dois céus sem luz, pulando de uma ilha para outra, cheios de felicidade e alegria de velocidade. Ah! Essa é a única coisa que sentirei falta. Depois de séculos sobrecarregados pelo peso esmagador do conhecimento e do dever, Sun-Yi finalmente ficou livre e em paz. O céu noturno acima dele era vasto e bonito, e também o abaixo. Tudo estava perfeito. Exceto por uma coisa. Por que seu coração teve que doer tanto? Certamente, ele não tinha mais arrependimentos. Pouco antes do amanhecer se aproximar, eles chegaram a uma ilha isolada e solitária. Sun-Yi pulou do cavalo, deu um tapinha nas costas dele e se despediu. O corcel então se transformou em uma sombra vasta e extensa e desapareceu, como se ele nunca tivesse existido. O garanhão negro até tentou esconder sua dor comovente, para não sobrecarregar seu criador com ela, e não deixar sua despedida final amarga. Sun-Yi permaneceu parado por alguns momentos e depois foi para a beira da ilha. Lá, ele desfez as cordas da túnica e mostrou o peito, depois se ajoelhou, olhando para a escuridão sem fim do céu abaixo, as chamas divinas queimando em suas profundezas. O outro ainda não sabia o que esperava a todos eles. Nenhum, exceto talvez Sylvanie, que havia selado seus destinos com a mão impiedosa. Ela sabia as consequências de sua escolha cruel, ou ela estava simplesmente cega demais para ver. De qualquer forma, Sun-Yi não queria fazer parte do que estava por vir. Ele sempre se orgulhava de ser trapaceiro e covarde e, portanto, escolheu uma saída fácil. A lua já se foi e o sol ainda não havia nascido. Nessas horas mais sombrias, ele estava cercado por nada, exceto sombras e o canto do vento. Um suspiro profundo escapou de seus lábios. Veio como orvalho, desaparece como orvalho. Com isso, Sun-Yi levantou a mão e, sem sequer vacilar, enfiou a bela faca de brasa nas escamas intrincadas da serpente que se enrolava em torno de seu peito. Quando uma dor terrível afogou sua mente com agonia, um sorriso pálido apareceu em seu rosto. Livre. Eu estou. Finalmente. Livre. Seu corpo balançou e depois caiu no interminável abismo do céu abaixo,
desaparecendo da borda da ilha, assim como o primeiro raio de luz solar apareceu no horizonte. Sun-Yi caiu na escuridão absoluta. Envolvido em seu abraço calmante, finalmente, ele morreu. Sun-Yi acordou. Seu peito doía, por algum motivo. Mas ele não podia mais se permitir dormir. Era hora de enfrentar um novo. Apóstrofo. Que diabos? Isso não parece muito familiar. Capítulo 639. Pesadelo sem fim. Sun-Yi acordou de um pesadelo em que ele era uma sombra que havia perdido a vontade de viver, que acordou de um pesadelo em que ele era um príncipe sendo afogado em uma tumba ardente de aço fundido, que acordou de um pesadelo em que ele era um velho morrendo enquanto segurava o corpo de sua mãe assassinada, que acordou de um pesadelo em que ele era um mortal vendo seu mundo sendo destruído por um deus. Logo, Sun-Yi se viu amarrado a uma estaca, com o fogo se espalhando pela pilha de iscas sob os pés descalços, como uma multidão de pessoas que ele considerava amigos e vizinhos observavam com alegria de mente. Tudo o que ele podia fazer era lutar desesperadamente contra seus laços e rezar para que a fumaça o sufocasse antes que as chamas chegassem à sua carne. Mas suas orações não foram respondidas. Gritando de dentro do fogo, ele morreu. Era hora de enfrentar um novo dia. Sun-Yi lutou desesperadamente enquanto presas afiadas rasgavam sua carne, enquanto ele era comido vivo. Mas não importa o quanto ele lutasse, não adiantava. O monstro era forte demais, louco e cruel. E então, ele morreu. Era hora de enfrentar um novo dia, novamente. Sun-Yi se afogou, uma corrente pesada amarrada nas pernas. Sun-Yi sangrou até a morte em um campo de batalha, sofrendo de sede terrível e fraco demais para se mover, corvos famintos rasgando seu rosto com bicos afiados. Sun-Yi viu toda sua família ser executada antes de ser enforcada nas paredes de uma fortaleza sombria. Jogado na escuridão sem limites do céu abaixo por sua mãe sem coração, Sun-Yi morreu de fome, sede e medo, cansado demais para gritar ou chorar. Sun-Yi foi morto e transformado em uma boneca de madeira por um feiticeiro vingativo, e depois morto novamente após uma eternidade de servidão silenciosa, a boneca queimando em cinzas quando caiu em um oceano de chamas brancas. Seu coração foi perfurado com uma faca obsidiana em um altar feito de pura escuridão. Seu corpo foi separado pela lâmina de um guerreiro gigante em uma túnica vermelha esfarrapada, enquanto a multidão jubilosa aplaudia dos assentos de pedra de um teatro antigo. Era hora de enfrentar um novo dia novamente. Os pesadelos nunca terminaram, sangrando um no outro. Cada vez, Sun-Yi acordava com certeza que a agonia que experimentara era apenas um sonho angustiante. Mas muito em breve, sua vida agitada se tornaria puro horror. E então, ele morreria. E então, seria a hora de enfrentar um novo dia novamente. Sun-Yi sonhava em ser poderoso e fraco, jovem e velho, homens e mulheres, humanos e bestas. O fim deles sempre foi o mesmo. Onde quer que fosse, em todos os lugares em que fugia, não importa quem ele fosse, havia apenas dor e morte. E loucura. Era como se todos que ele conhecesse estivessem infectados por uma loucura terrível e inexplicável. O mundo inteiro estava louco. E ele estava ficando louco lentamente também. Depois de um tempo, ele descobriu que acordar estava ficando cada vez mais difícil. Às vezes, ele não conseguia diferenciar quais de suas vidas eram reais e quais ele acabara de sonhar. Embora os horrores que ele experimentou parecessem um pesadelo, seu peso se acumulou, quebrando lentamente seu espírito. Seus rostos mudaram, suas memórias mudaram, mas uma coisa sempre permanece a mesma. O terror. O terror sempre presente e arrepiante de acordar de um pesadelo apenas para ser empurrado para um pior. E duas outras coisas permaneceram as mesmas também. A dor no peito e as esferas de luz que ele via de tempos em tempos queimando dentro da alma de alguém. Sun-Yi era um soldado em uma guerra entre a Cidade do Marfim e o Coliseu Vermelho. Consumido pelo terror, ele viu um colosso brilhante feito de aço brilhante avançar, fazendo toda a ilha tremer. Uma mão gigante de metal avançou lentamente, pegando um navio voador rápido e esmagando o navio em seu punho enorme. E então, o gigante de ferro deu outro passo. De repente, o céu desapareceu, substituído por uma vasta extensão de metal polido. O colosso derrubou o pé, esmagando Sun-Yi e todos os seus camaradas, em uma pasta sangrenta. Sun-Yi morreu. E então, ele acordou com um grito. Era hora de enfrentar um novo dia novamente. Isso foi demais. Ele estremeceu,
lembrando-se da visão aterradora do gigante siderúrgico avançando em direção à trêmula fileira de soldados. Quem ficaria bravo o suficiente para desafiar o indestrutível príncipe do sol? Bem, ele sabia quem. Os suarmongeiros eram todos loucos, cada um deles. Alguns disseram que haviam sido diferentes e chamados por outro nome uma vez, que eram valentes e corajosos. Campeões que protegeram o reino da esperança dos animais da corrupção. Mas ele realmente não acreditou. Enquanto Sun Yi estivesse vivo, e enquanto seu pai estivesse vivo e seu avô também, os suarmongeiros teriam sido os mesmos. Monstros sanguinários usando peles humanas. Felizmente, a guerra estava longe daqui. Nos confins do norte do Reino da Esperança, as pessoas não precisavam se preocupar com a loucura dos seguidores da guerra e com a justiça equivocada dos seguidores do sol. Concedidos. Eles tinham suas próprias preocupações. Estremecendo e ainda ao alcance do pesadelo, Sun Yi massageou seu peito dolorido e se levantou. Hoje, sua senhora se encontraria com os emissários do Templo da Noite. Foi uma grande honra, mas também não sem riscos. Como um cavaleiro encarregado de protegê-la, Sun Yi tinha que estar pronto para qualquer coisa. Por quê? Porque meu coração está tanto hoje, tremendo. Ele pegou suas roupas. Não. Sun Yi, uma jovem em um lindo vestido de seda que foi passado para ela da mãe e, por esse motivo, um pouco demais para a figura estranha da garota, não tinha mais para onde correr. Os perseguidores, que já haviam massacrado o resto de sua festa, os perseguiram até os limites da ilha. Agora, não havia nada além da escuridão do céu abaixo na frente deles. E atrás deles, cascos de aço já estavam tocando nas pedras, ficando cada vez mais próximos. A adolescente olhou para o abismo sem fundo e depois se virou para ele. Seus lábios tremeram. Senhor. O que? O que devemos fazer? Seu rosto estava mácio e pálido, ainda não tocado pela nitidez da maturidade. Seus olhos, geralmente tão gentis e brilhantes, agora estavam sem brilho e cheios de medo. Sun Yi hesitou, depois sacou a espada e virou as costas para o abismo. Não tenha medo, minha senhora. Estou contigo. Ele disse aquelas palavras vazias, sabendo muito bem que era mentira. Ele era apenas um homem. Ele nem era um despertado. O que um espadachim mundano como ele poderia fazer contra esse inimigo? A menina, jovem como era, sabia que ele também estava mentindo. Alguns momentos, antes de o primeiro perseguidor aparecer da escuridão, ela agarrou o antebraço e olhou para ele com determinação desesperada. Você. Não deixe que eles... Não deixe que eles me levem vivo, senhor. Por favor. Sun Yi cerrou os dentes, permaneceu em silêncio por um segundo e depois assentiu lentamente. Seu coração doía. Doía muito. A dor estava quase ofuscante. Um segundo depois, um garanhão, preto poderosamente apareceu na frente deles, carregando um cavaleiro blindado nas costas. O piloto pulou, movendo-se com uma velocidade que nenhum humano mundano jamais poderia esperar igualar. Ele desembainhou a própria espada e olhou para Sun Yi, com os olhos escondidos atrás da viseira de um ameaçador capacete preto. Sua voz soou como a voz de um monstro antigo. Afaste-se, guerreiro. Só precisamos da donzela. Você ainda pode ir embora vivo. Sun Yi riu. Ah, por que seu coração doía tanto? Morrer já era doloroso o suficiente. Ele olhou para o caçador acordado na frente dele, depois para a jovem que ele jurou proteger. Porque esse pesadelo nunca para. E então, ele abaixou a espada e se afastou. Ambos olharam para ele, o perseguidor com diversão sombria, sua dama com choque e descrença. Sua voz tremia. Senhor, o que você está fazendo? Sun Yi permaneceu em silêncio por alguns momentos e depois suspirou. Por que este mundo é tão louco? Sinto muito, minha senhora. Por favor, não guarde rancor contra mim. Mas você vê. Como digo isso? Ele olhou para ela, depois na direção do caçador despertado. Então, ele balançou a cabeça e disse, tenho certeza de que você não é real. Capítulo 640, Mundo que enlouqueceu. Sun Yi olhou para a jovem aterrorizada e depois riu. Seu riso parecia mais do que um pouco desequilibrado. Sua senhora estremeceu. Senhor, você. Sun Yi acenou com a mão no ar. Não. Não há necessidade. Eu entendo. Eu pareço louco. O céu noturno acima deles estava coberto por um véu inexpugnável, de nuvens, e o abaixo deles estava vazio e escuro.
As pedras antigas em que estavam lisas com a água da chuva, e estava muito escuro para ver qualquer coisa, exceto silhuetas vagas. A silhueta do caçador despertado era imponente, ameaçador e incorporava o próprio conceito de terror. Mas Sun Yi não se importava tanto. Massageando o peito, ele sorriu torto e disse, sua voz rouca e áspera, mas, novamente, este mundo inteiro é louco. Alguém me disse uma vez. Não me lembro bem de quem. Que só podemos refletir o que está à nossa frente. E minha culpa que não haja nada na minha frente, exceto a loucura. Ele olhou para baixo, seu sorriso se transformando em um sorriso perverso. E alguém me disse uma vez que queria destruir o mundo. Naquela época, eu os achava loucos, acho. Mas agora me pergunto. O caçador acordado deu um passo à frente, sua voz monstruosa permeando a escuridão como um murmúrio insidioso, fraco. Tão fraco. Sua mente está quebrada. Sun Yi riu de novo. Sim. Eu sou muito, muito fraco. Mas eu não sou fraco o suficiente, eu acho. De alguma forma, tenho a sensação de que não deveria durar tanto tempo. Quem seria capaz de suportar tanta dor, tanto horror e tanto sofrimento sem perder completamente a cabeça? Ele olhou para a espada e depois para o inimigo que se aproximava. E ainda assim eu fiz. Na verdade, enquanto alguns desses pesadelos, deuses, quão cruéis eles eram, atingiram um nervo, no geral. Fico surpreso em admitir que eles realmente não eram tão ruins assim. Sun Yi olhou para o caçador, acordado com uma expressão preocupada e depois coçou a parte de trás da cabeça. Louco, hein? É quase como se depois de você já ter sido destruído uma vez, nada mais possa impressioná-lo tanto. Ou se você já viu sua mãe morrer uma vez, a segunda vez não será tão bem. Talvez fosse. Não sei. Estou um pouco confuso sobre o que é real e o que não é. Talvez eu não seja real. Mas há uma coisa, que tenho certeza. A jovem se afastou lentamente dele, com o rosto pintado de medo. O assassino acordado inclinou a cabeça um pouco e depois perguntou com curiosidade, o que? Sun Yi encolheu os ombros. Bem, é que, real ou não, eu sou realmente muito, muito difícil de quebrar. Como se vê. Pelo menos não ao ponto em que não poderei pensar. E observe as coisas. E eu notei algumas coisas. Ele lentamente levantou a espada e apontou para o caçador que se aproximava. Uma coisa que notei é que meu coração sempre parece doer, não importa se está em um pesadelo ou na vida real. Então, isso exige uma pergunta. Se a dor no coração é a mesma, então talvez a natureza do sonho e da realidade também seja a mesma. Ele deu um passo à frente, uma expressão confusa no rosto. A segunda coisa que notei foi que muitos dos meus pensamentos, ações e reações realmente não fazem sentido. Às vezes, minhas mãos tentam fazer algo por conta própria e, às vezes, fragmentos de sentimentos, ideias e julgamentos que eu tenho que fazer para possuir aparecerão por conta própria. Fácil de explicar em um sonho. Nem tanto no mundo acordado. E eu estou acordado, estou. Ou eu sou. Ou não sou. Às vezes. É difícil dizer. Ele riu novamente e assumiu uma posição defensiva, esperando o aterrorizante caçador acordado atacar. Bem, e a última coisa que notei foram as esferas radiantes de luz que pareço capazes de ver dentro das almas dos seres vivos. Urbes viste escuridão nos dos corrompidos. Levei alguns pesadelos para perceber que esses eram núcleos de alma. Estranhamente, mais uma vez, essa habilidade me perseguiu desde os pesadelos até a realidade, fazendo os dois parecerem muito parecidos. Então, com tudo o que disse, eu estou realmente curioso sobre uma coisa. Sun Yi sorriu, pronto para encontrar sua morte. Mais uma vez. Você vê. Nos meus pesadelos, eu conheci todos os tipos de criaturas. Guerreiros despertados, monstros corrompidos. Até imortais transcendentes. Alguns deles tinham um núcleo de alma, outros 2 ou 3. Ele permaneceu por um momento e depois olhou além de seu inimigo, para o poderoso corcel preto parado imóvel atrás dele, quase invisível nas sombras. Então, minha pergunta é: por que esse maldito cavalo sempre tem 6? Com isso, ele correu na direção oposta de onde a espada do caçador brilhava, abandonando a jovem que ele jurou proteger sem pensar 2 vezes. Deslizando sobre as pedras molhadas, Sun Yi mergulhou sob a lâmina voadora e pulou de pé, colocando todo o seu peso em um ataque próprio. No entanto,
Sua greve não foi dirigida ao assassino ameaçador. Em vez disso, foi dirigida ao corcel tenebroso. Desobstruída, a ponta da espada tocou o casaco de ônix da poderosa fera. E quebrou, como se estivesse atingindo uma pedra adamantina em vez de um ser vivo. No momento seguinte, a lâmina do caçador despertado o perfurou por trás, saindo do peito de Sun Ni em uma fonte de sangue. Ignorando a dor terrível e o sangue que escorria de sua boca, Sun Ni sorriu e olhou para o cavalo imóvel. O garanhão olhou para ele de volta, com os olhos escuros e cheios de malevolência sem limites e aterrorizante. Uma gargalhada escapou dos lábios de Sun Ni. Não importa. Não importa. Me mate de novo, bastardo. Me mate quantas vezes quiser. Neste pesadelo, sou apenas um espadachim mundano. Mas no próximo, ou no depois disso, serei alguém poderoso o suficiente para rasgar você em pedaços. E então eu vou te matar de novo, e de novo. E de novo. Vamos ver qual de nós vai quebrar, primeiro, seu pônei miserável. O corcel preto olhou para Sun Ni, com os olhos acendendo com chamas carmesim fantasmagóricas. Ele bufou em silêncio e depois abriu a boca, cheia de dentes afiados que eram mais parecidos com os de um lobo do que com um cavalo. E então, o pesadelo mordeu a cabeça do humano trêmulo, esmagando-o facilmente entre suas poderosas mandíbulas. Sun Ni morreu. E acordou com um grito torturado. Era hora de enfrentar um novo dia. Ele saiu da tenda suja em que dormia e sorriu, faíscas loucas acendendo em seus olhos escuros. Era hora de caçar um cavalo do mal.